Boa noite, hoje vamos continuar lendo os apêndices, esse é o terceiro apêndice, né? Estudar a Gestalt aí sobre o ângulo das tensões, tá bom? Então vamos começar. Forma significa um conjunto isolado, define Kohler, um dos mais famosos estruturalistas. Sobre o conceito de campo, diz o mesmo autor, onde se distribui e por si mesmo se ordena dinamicamente um acidente, segundo a constelação da condição dada para a totalidade de seu campo. Ali existe um caso que cai dentro do domínio da psicologia da forma. Vejamos agora Wertheimer. Formas são conjuntos, cuja conduta não se determina pela conduta de seus elementos individuais, mas pela natureza interna do conjunto. Wertheimer mostra-nos a diferença entre soma e forma, Gestalt. Tá? Eu parei aqui um pouquinho porque, infelizmente, a Realizações não corrigiu a gramática dos livros do Mário, né? Eles não tiveram a decência de corrigir o livro. Então, às vezes, o Mário escreve o nome errado do autor. Por exemplo, Wertheimer, às vezes ele esquece o R, né? Então, isso aí é culpa dos caras lá, né? O Mário não tinha tempo para corrigir, né? Veja bem, não tome isso como uma preguiça. É porque o cara tava com um problema sério no coração, que na época não tinha tratamento. E ele não queria deixar toda a obra dele em rascunho, né? Senão ia ficar um negócio pior que o caso do Xavier Zubiri. Então ele escreveu até onde ele conseguiu, né? E aí, no final das contas, quem tinha que dar a organização seriam os discípulos dele. Mas até hoje não teve nenhum. Mas enfim, vamos pro assunto que interessa, tá? Não sei nem porque eu tô falando disso. Na soma podemos retirar uma a uma as suas partes, sem que as restantes se alterem. Numa forma, a retirada das partes que a compõem é só destas. A alterá-la ia. Temos aqui bem claro que distingue uma tensão em nosso sentido de uma mera soma. A tensão, diferente da soma, ela vai ser, como eu já expliquei algumas vezes, condicionada pelos teores não apenas quantitativos, mas também qualitativos, né? Então é sempre importante pensar nos dois campos para se entender a diferença da tensão para conceitos anteriores ao conceito de tensão no Mário. Continuando. Kafka, cuja definição se aproxima da de Kohler, acrescenta um elemento novo quando diz: o processo que conduz à forma é a organização. A organização é o que se opõe diametralmente à distribuição ocasional neste caso, porque organizar é dar uma ordem, portanto, já há intencionalidade. Prosseguindo nesse sentido, temos a definição de Materhai. Nas relações do agregado de uma forma, determinar-se o todo e suas partes reciprocamente. As partes acham-se unidas em formas totalmente dependentes uma das outras e imprimem ao todo a sua estrutura. A definição esquece, no entanto, a influência que, por sua vez, o todo exerce sobre a parte, cuja interatuação se manifesta no processo tensional. Já Peterman reduz a forma à percepção quando diz que é a totalidade das partes dentro da totalidade do nosso campo de percepção. Aqui a tensão perceptiva, que é sempre englobante e esquemática, está realmente bem captada, mas apenas revela a tensão do ângulo do cognoscente, que é uma acepção certa, porém parcial. O Mário não é psicologista, tá? Então, assim, há atribuições de uma consciência transcendental nos trabalhos dele. Sanders vai visualizá-las do ângulo da consciência. Daí dizer que toda a totalidade das partes da totalidade da consciência com os caracteres de particularidade dos membros. Vou nem comentar essa definição do Sanders. Não tem saúde para isso. Salienta, assim, a influência dos caracteres das partes sobre a totalidade, esquecendo que, na totalidade tensional, há a emergência dos caracteres das partes, que nesta, enquanto tais, estavam virtualizados e que se atualizam quando formam um todo tensional.
Vemos assim que todos os que se colocam na posição gestaltista afastam-se da concepção atomista e captam as características das tensões que são acentuadas umas por uns e outras por outros, sem que, no entanto, conheçamos entre os gestaltistas uma visão mais ampla, como oferecida em nossos postulados tensionais. De fato, realmente até hoje não apareceu nenhum autor assim. A concepção gestaltista da forma tenta explicar a ordem, tanto no mundo orgânico como no inorgânico, segundo estruturas, revelando, em contraposição aos psicólogos clássicos de pensamento estático, um pensamento dinâmico, ao captar essas estruturas dinamicamente. Por isso é a Gestalt Theorie um dos mais importantes movimentos que se processam nos nossos tempos para a construção de uma teoria tensional que nos permite ver o mundo sob o ângulo do conhecimento que já expusemos, conhecimento estático, um conhecimento dinâmico, um conhecimento cinemático e que nos permite construir uma visão tensional que busca o quarto conhecimento sintetizador, que é o conhecimento concreto global. Então, você tem o conhecimento de análise, que você vê as mutações, você tem um conhecimento de ficcionamento, de abstração, onde os objetos estão, em certo sentido, congelados. Você tem os fluxos desses conhecimentos, né, que dá o movimento, a captação da intuição, a razão, papapá. Então, não analisadas isoladamente, mas juntas. Aí você tem conhecimento tensional e, por fim, você tem a concreção global, que a gente já falou algumas vezes. Sem necessidade de rejeitarmos o que de grande se realizou nos campos do conhecimento, como também sem necessitar desmerecer os esforços de todos os grandes filósofos, cientistas e estudiosos de quaisquer matizes, que contribuíram uns mais, outros menos, para a construção de nossa concepção. Não procuramos originalidade nos elementos componentes, mas apenas a originalidade da construção, embora os elementos já estivessem dados. E Kafka nos revela esse sentido amplo que a Gestalt Theorie toma, e terá de tomar, transformando-se em nós, com a cooperação de outros estudos, numa concepção nova de mundo. Diz Kafka que a psicologia da Gestalt intenta trazer explicações para os mais complexos processos, para aqueles que criam a civilização mediante conceitos, que são aplicáveis a processos mais simples, quer dizer, os movimentos dos elétrons e prótons no átomo simples, sem destruir o mínimo que seja a diferença entre ambos os processos. A Gestalt Theorie tem uma tendência unitária e funda suas bases na forma física, como nos salienta Kohler, quando salienta o isomorfismo, que dá um certo paralelismo entre o físico e o psíquico. No entanto, Kohler, não reduzindo naturalmente o psíquico ao físico, mas apenas evidenciando paralelismo e analogia, não coloca também hierarquicamente inferior, o que afasta das posições psicologistas. Por quê? Afasta das concepções psicologistas. Porque a estrutura, ali no caso, alguns autores da Gestalt vão dizer que a estrutura é puramente cognoscente. Mas outros, como Kohler, Wertheimer, etc., o Kafka, eles vão entender que a estrutura que você produz, ela é uma estrutura coordenada a uma estrutura primitiva dos objetos. Então, tem a estrutura do objeto e a sua, que é correspondente com a estrutura do objeto, pelo menos em essência. Talvez um acidente aqui ou colar não seja captado, porque você não percebe a totalidade do objeto no sentido de exaustão. Mas você consegue perceber um todo coeso. E esse todo coeso da mente é correspondente ao todo coeso do objeto. Na exposição da concepção tensional, que fizemos em linhas gerais, encontram-se diversos elementos, que muito nos auxiliam para que apontemos um caminho que pelo menos leve a visualizar o problema da crise sob novos aspectos, permitindo-nos, sem querer escamoteá-la, porque é ela de todo o nosso existir, que possamos vencê-la, subjugá-la a nosso favor, sem necessidade de empenharmos mais em rumo, que em vez de superá-la, mais agrava. Vimos que a totalidade tomada como unidade apresenta aspectos novos, heterogêneos. Podemos considerar sinteticamente uma unidade desta maneira: unidade de simplicidade e unidade de composição. A unidade de simplicidade quando se dá o surgimento de uma substância. Nesse caso, não é apenas o conjunto das partes quantitativamente consideradas, mas essas estão virtualizadas para surgir um todo qualitativamente diferente sob o ângulo específico. Atenção!
Aí vai dar o clássico exemplo da água. A água, sendo uma composição de oxigênio e hidrogênio, não forma a mesma unidade de uma liga metálica, porque há nela a emergência de uma nova substância, água, que se distingue especificamente dos elementos que a compõem. A água tem propriedades, peculiaridades que são dela e não pode ser reduzida a apenas uma composição de hidrogênio e oxigênio. No caso contrário, temos uma unidade de composição. Essas unidades permitem ainda distinções, outras que só interessariam ao campo da ontologia. Para o estudo que ora fazemos, basta-nos apenas salientar essa diferença capital entre uma e outra espécie de unidade. Quando há o surgimento de uma nova substância, com outra forma, consequentemente estamos em face de uma tensão que surge de uma unidade de simplicidade, pois as partes da água são ainda água. Se reduzirmos ao hidrogênio e ao oxigênio, teremos realizado uma corrupção da água, e não uma mera separação de suas partes. Há um mínimo em que a água é água, após deixará de ser água para ser os elementos que a compõem. Mas atingindo esse ponto e ultrapassado, não teremos mais a água, e sim os elementos. Esta mutação, que é especificamente a geração, é examinada por Aristóteles. É examinada em Aristóteles e as mutações, onde expomos, além do texto aristotélico da geração e da corrupção das coisas físicas, as contribuições que a ciência atual nos oferece. Um exemplo de unidade de composição. Já teve aula com um professor de matemática, você está ouvindo, certo? Certo. A criança tem mania de perguntar, não é? Então, às vezes perguntava, tio, por que 2 mais 2 dá 4? Aí o tio falava assim, pega 2 laranjas, pega mais 2, conta quantas laranjas tem. A criança pega o decimal, né? 1, 2, 3, 4 laranjas, tio. Aí o cara fala, por isso. Mas é possível que o professor de matemática se foda nessa questão, nesse exemplo. Porque pode ser que exista uma criança com QI um pouco mais alto que fala assim, ô tio, mas 2 gotas de água somadas não dá 2 gotas de água, dá uma gota grande. Por quê? Porque a gota grande, ela é composição, entendeu? Ela é simplicidade enquanto forma, mas composição enquanto parte, saca? Porque se pegar uma gota de água e juntar com uma outra gota de água, não vai aparecer 2 gotas de água. Eram 2 gotas de água antes. Quando você soma elas, vira uma gota grande, entendeu? É um fluido, vai se misturar. Diferente da laranja, que não tem como se criar, sei lá, um megazord de laranja. Ou tem, sei lá. Creio que não. Mas enfim, não seja esse professor de matemática. Acho que eu não estou falando com ninguém que tem vontade de fazer graduação em matemática, mas se alguém estiver ouvindo e fizer graduação em matemática, teste o QI de seus alunos antes, senão você pode acabar se complicando, tá bom? A água, enquanto tal, é uma tensão especificamente diferente dos elementos que a compõem materialmente. A água tem sua forma na linguagem aristotélica ou seu aritmos na linguagem pitagórica. De qualquer modo, a água é uma tensão, com sua coerência e sua estrutura própria, que revela uma lei de proporcionalidade intrínseca. A totalidade revela um grau de coesão, que pode estabelecer fisicamente com a massa de barro. Mas a totalidade de coesão nos denuncia uma coerência, de com arens, do verbo aéreo, unir, juntar firmemente. Daí que vem herança, por exemplo. Tão grande em que as partes como tais estão virtualizadas no todo, que é atualmente diferente de suas partes, como no caso da água, em que o hidrogênio e o oxigênio virtualizam-se parcialmente para surgir a totalidade daquela. Na geração, mostrava-nos Aristóteles, ao surgimento de um novo ser, com uma forma, outra que é das partes componentes. Na tensão, como entendemos, ao surgimento de uma nova forma, ou melhor, as partes são formadas por uma lei de proporcionalidade intrínseca segundo um certo número, aritmos, que a torna outra que as partes. Ou seja, o rearranjo da coisa revela uma forma que já estava em potência, mas que é diferente da forma das partes, tá bom? O todo é assim sempre diferente de suas partes, porque um todo, até matematicamente considerado, não é apenas o resultado desses fatores, pois 12 não é apenas a soma de 7 mais 5, como já o sentia Kant. E é engraçado ele falar isso, porque quando você lê isso aí, você fala assim, uai, mas lá na Filosofia e Cosmovisão ele não falou que 7 mais 5 é um juízo analítico? Sim. E nos livros depois desse ele vai continuar falando.
O que ele está querendo dizer, ele está colocando na boca do Kant um negócio que o Kant nem falou, né? É não por maldade, tá? É porque o Mário tinha essa mania de vestir o filósofo, o adversário, com roupas de rei, sabe? Tem gente que joga bosta no adversário. Ele botava uma coroa no cara, sabe? Erguia a bola pro cara chutar. Ele tá dizendo que o 12, ele não é 7 nem 5. Ele é analiticamente 7 mais 5, mas enquanto 12, ele é uma coisa... Ele é uma síntese entre igual e diferente, né? Se você escrever 7 mais 5, eu entendo que você quer dizer 12. Mas quando eu escrevo 12, né, eu não estou colocando apenas 7 mais 5, 10 mais 2, 11 mais 1, entendeu? Ou o inverso, né? 5 mais 7, 2 mais 10 e tal. Eu estou colocando um número só, né? Então eu estou tentando causar um arranjo diferente, né? Analiticamente é a mesma coisa que 7 mais 5, mas o arranjo que eu estou pondo é um arranjo especial, né? Assim como uma pizza de frango e catupiry é diferente de uma pizza de frango, mas ainda é pizza, entendeu? Elas estão comungadas enquanto pizza, você entende? Só que o arranjo da pizza é diferente. Se eu cortar a pizza no formato quadricular, ainda é pizza, porque a característica da pizza não é ser redonda. Geralmente se faz redonda por conta dos fornos e tal. Então o arranjo mais acidental, em certo sentido, assim, arranjo acidental é meio esquisito dizer, tá? Mas finge que isso existe. O arranjo acidental, ele não é tão importante, sabe? Só que ele não é importante para você analisar a metafísica total da coisa. Mas quando você vai analisar a estrutura, o arranjo, mesmo que em certo sentido, entre aspas, acidental, ele é importante pra cacete. Então é isso que ele quis dizer, tá? Ele não mudou de opinião sobre juízos analíticos. Na verdade, a filosofia do Mário não tem espaço para sintético a priori. É só uma maniazinha que o Mário tinha. Não gosto muito não, tá? Não, acho que isso dá problema de interpretação, mas fazer o que? O cara fazia isso. É mais fácil perceber a tensão nos seres vivos, embora também na esfera física a captemos, como já nos mostrava Aristóteles. No campo da astronomia, nosso sistema solar é um grande esquema astronômico, com a sua lei de proporcionalidade intrínseca, que não só regula a forma do planeta, mas também a forma de todo o sistema. Não se pode deixar de reconhecer o sistema solar, considerado em si. É algo diferente das partes componentes, não só no aspecto formal, mas também no aspecto material, porque os corpos celestes que o compõem sofrem influência um dos outros, as quais permitem mutação dos elementos físico-químicos que constituem mutações, essas que são atualizações de possibilidades oriundas da emergência desses corpos, mas condicionadas pela predisponência do sistema solar. Não é uma mera criação, portanto, do nosso espírito, afirmar a realidade da tensão que constitui o esquema do sistema solar, pois este, com uma totalidade diferente de suas partes, e nele estão virtualizados em certos aspectos, como hidrogênio e oxigênio, enquanto tais, estão virtualizados na água, que é a atualidade de uma forma diferente das formas das partes que a compõem. Essa conquista da filosofia moderna não é propriamente uma novidade, senão para aqueles que não tiveram tempo ou cuidado de melhor estudar a obra aristotélica. O mesmo podiam dizer de autores de um pensamento filosófico anteriores aos gregos, nos quais já se esboçavam de modo suficientemente claro as ideias fundamentais do que chamamos de concepção tensional, que é por nós preconizada. Acho que a filosofia Vedanta e a filosofia hermética são bons exemplos desse pré-grego que ele está falando. Essa concepção, que não poderia ser exposta nessa obra, pois por exigir estudos pormenorizados, é uma síntese de muitas das conquistas da filosofia moderna, que fizeram ressurgir pontos já expostos por pensadores que nos antecederam. Mas a concepção tensional, pela sua metodologia, por acúmulo de exemplos e por estudo que empreende dos nexos que realizam a colácio das diversas estruturas tensionais, reúne num corpo de doutrina as grandes contribuições dispersas nas obras de autores eminentes. Para a filosofia da crise, a concepção tensional já nos aponta o caminho de uma solução,
porque o todo tensionalmente considerado não é apenas uma síncrese de suas partes, mas uma verdadeira transfiguração, que revela um salto qualitativo, cujas características são por nós examinadas em obra especial. Ele fala disso no próximo livro, O Homem perante o Infinito. Não é apenas uma síncrese, uma união forçada, mas é um superar de si mesmo, né? Que a gente falou ontem, né? Transcendência e imanência. É isso aí. Ademais, se percorrermos os olhos no setor, por exemplo, da astronomia, verificamos que o sistema solar, que aparentemente revela um total autonomia, está, no entanto, entrosado na ordem cósmica, não lhe sendo, portanto, diferente a atuação de outros sistemas que, como o nosso, constituem uma verdadeira constelação de estruturas tensionais. Se olharmos para o campo social, verificaremos facilmente que a tensão formada por um casal humano se estrutura na tensão de uma família, como esta, por sua vez, se estrutura como parte da tensão de um grupo social. Desse modo, vê-se, embora em linhas gerais, que há sempre a presença da crise que se manifesta nos seus processos diacríticos e sincríticos, mas também um constante transcender quando surgem as diversas estruturações tensionais. Quando estabelecemos de maneira acentuada a crise instalada em todo o existir finito, estávamos apenas apontando uma realidade, cuja concreção ainda se separava, ainda era diacrítica, ainda era abstrata, e não apontava as estruturações tensionais, que já nos mostram uma vitória sobre a crise, pois não podemos reduzi-las apenas a síncrese ou diácrise. Não podemos reduzir a diácrise quando as partes no todo se separam, porque nesse momento, elas que no todo estavam de algum modo virtualizadas, ao se separarem, atualizam-se formalmente. Então, na própria percepção da realidade, você já consegue encontrar valores que são mais altos e que superam as condições miseráveis da existência. Então, esse é um resumo desse parágrafo confuso aqui. Mas não propriamente apenas de leis, normas, a condição humana como um todo, sabe? Não só eticamente, mas psicologicamente, formalmente, tá? Fenomenologicamente. Na síncrese, os elementos componentes, ao se reunirem, não formam apenas um aglomerado, uma agregação, mas dão lugar a um surgimento de uma forma diferente das partes, pois esta totalidade virtualizam-se de algum modo enquanto tais para atualizar-se como partes de uma totalidade formalmente diferente. Vê-se assim que a diácrise e a síncrese são apenas fases de um processo tensional, pois o surgimento de uma tensão, seja que espécie for, não se reduz uma a outra. Uma visão, portanto, concreta de nossa realidade cósmica revela-nos que, ao mesmo tempo que vivemos a crise, conhecemos vitória sobre ela, embora não uma vitória definitiva, porque sempre vai sobrar o vestígio de crise em alguma coisa. Em suma, somos a crise, vivemos a crise e superamos a crise. Tá? Se aquele gordão lá do programa Provocações perguntasse pro Mário o que é a vida, acho que ele ia falar assim: é crise. A vida é crise. Que é bem melhor que a resposta daquele maluco do Sloterdijk que diz que a vida é forma. Até hoje não sei o que ele quis dizer com aquilo. Essa superação é uma transimanência, pois conservando a imanência das partes componentes, ela ainda as ultrapassa pelo surgimento de uma nova forma. Temos assim apresentado de maneira totalmente nova o verdadeiro conteúdo de Aufhebung da dialética hegeliana, isto é, a superação alfa, conservação Hebung. A verdadeira síntese hegeliana não é sempre apenas uma síntese da tese e da antítese, mas a superação pela síntese, surgimento de uma nova forma. Novamente, mesma coisa, Hegel com roupas de rei. Entendeu? O Hegel do Mário faz mais sentido que o Hegel da vida real. Tá? Só que eu não recomendo você estudar o Hegel do Mário, eu recomendo estudar o Hegel da vida real. Porque ninguém conhece o Hegel do Mário, entendeu? E ninguém precisa conhecer o Hegel do Mário, porque o Hegel do Mário é relevante, entendeu? Veja bem, não é uma crítica ao autor propriamente. É apenas um alerta de que o que ele faz funcionava para ele, mas é confuso para nós, entendeu? Se vestir Hegel com roupas de rei me ajudasse a escrever um livro tão foda quanto esse que a gente tá lendo, eu vestiria o Hegel com roupas de arcanjo, entendeu? Se é que eles têm alguma. Mas não ajuda, cara, entendeu? Pode ser que com você aí funcione, mas comigo não. E vai ter gente parecida comigo aqui também. Então, tenta não fazer isso. Essa superação da síntese já é coisa dele, sabe? Já é filosofia dele.
quando ele escreve a Sabedoria das Leis Eternas, os 3 primeiros capítulos é Pitágoras, dali pra frente é Mário, entendeu? Sabe? Pode ser até um gesto, de certo sentido, de modéstia, né? Do cara não ter coragem de falar assim, isso aqui é meu. Não, isso aqui, na verdade, tá implícito na obra do autor, sabe? Mas nesses casos que ele cita, não tá, você tá entendendo? Acho que o único caso que tá são os casos do Proudhon, onde ele tira o dualismo antinômico. Ali talvez esteja, talvez, não é certeza. Mas o resto não tá, entendeu? Então o Piaget do mar é mais legal que o Piaget da vida real. E assim vai, tá? Isto é, os componentes esteticamente considerados, mas oposição harmonizados por uma lei de proporcionalidade intrínseca e forma. Tá vendo? Aí já não é mais... Não tem isso no Hegel, entendeu? Não é porque ele não leu Hegel. Ele tem um livro, Lógica Dialética, que ele comenta o Hegel bonitinho, certinho, redondinho. É que ele está adicionando a coisa numa tradição que Hegel faz parte, né? Porque foi um estudioso da metafísica. Isso aqui não está na obra dele, não adianta você procurar lá que você não vai achar. E tensão em Hegel não tem absolutamente nada a ver com tensão em Mário Ferreira dos Santos. Não tem absolutamente nada a ver. São coisas completamente desconexas, desconhecedoras uma das outras. Não tem absolutamente nada a ver. Conservando quantitativamente e qualitativamente, extensista e intensistamente, as partes em oposição. Ao se porem uma ante a outra, gestam um novo número, aritmos pitagórico, que é o novo ser. Isso aí tem Pitágoras. O advento de uma nova forma pela Mimes tem Pitágoras. Com essa explanação, mostramos o que é possível conciliar pela concepção tensional positividades filosóficas. Aí ele explica. Olha só como é que o cara é louco. Gênio e louco ao mesmo tempo. Ele explica que o que ele está fazendo é o processo de coletar positividades, que não é dizer que a teoria dele está no sistema antigo, mas que o sistema antigo, partes fragmentadas do sistema antigo ajudam a filosofia dele, depois que ele te confunde no parágrafo sobre o Hegel. No parágrafo sobre o Hegel você acha que a dialética hegeliana fala de superação. E aí depois, ele, não, são só positividades, né? Eu estou adicionando coisas junto com a tradição filosófica. Ele não fala antes disso aqui, ele fala depois. Entendeu? Então o Mário assim, é um autor que você consegue deturpar muito fácil. Entendeu? Então é muito perigoso, assim, sabe? No dia que a universidade decidir fazer graça com a obra dele, porque no dia que acabar os intelectuais franceses, eles vão tentar procurar alguma coisa no baú brasileiro, vai ter o Mário nominalista, vai ter o Mário LGBT, vai ter o Mário do cu do Jambala, Mário maçom, Mário gnóstico, e vai. Continuando. Que pareciam tão extremamente contrários, como seja aristotélica em relação à matéria-forma, hegeliana, tese, antítese e síntese, e a pitagórica, as relações de oposição para o surgimento do aritmos. Essas palavras que acima dispomos mostram que possuímos, portanto, instrumentos críticos capazes de nos dar meios para enfrentar a crise. Todo limite estabelecido é sempre apontar para algo que ultrapassa. Quando alcançamos o ponto limite de presença para uma quididade, formalidade, ou seja, da proporcionalidade intrínseca das coisas, marcamos também um ponto por onde começa, um ponto onde começa a outra. Vencer a crise não é destruí-la, porque ela é indestrutível, pois é uma invariante da ordem cósmica. Vencer a crise é suplantá-la pela transimanência, que surge em todo existir, do qual podemos tomar consciência, dispomos os meios que cabem ao ser humano como conhecimento e a vontade. Pode ele abrir o campo para superações que a transcendem. E diríamos mais, o homem só é eminentemente homem quando transcende a crise. Se nós aceitarmos e abstratamente afirmarmos, desprezando a transcendência imanência tensional, cairemos no desespero. Mas o próprio existir dar-nos a lição de vitória. E todo grande pensamento humano foi sempre a captação de uma parte da realidade. E o cosmo foi o nosso grande mestre, pois através da observação dos fatos que o homem, manejando o pensamento com o ato de pensar, captou os grandes pensamentos que constituem o grande pensamento, que é o universo. Aprendemos essa lição. Só poderemos vencer a crise se a nossa atividade unitiva buscar uma transcendência. Realizando e compreendendo a transimanência, poderemos alcançar um grau mais elevado de transcendência.